Olá, saudações galera, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Lembrando, eu sou o Júnior Grins e estou aqui no SPT Esportes para levar notícias do futebol, do esporte tocantinense. E esse vídeo eu vou falar sobre o que cada um dos times precisa fazer, a minha opinião, claro, cada um tem a sua, e aliás, já deixa a sua aqui nos comentários, o que cada um dos times precisa fazer para passar para as semifinais. E lembrando que você se inscreve no canal, ativa o sininho, vem com o SPT Esportes. Você pode ser membro assinante, dar uma colaboração pra gente levar ainda mais o futebol tocantinense, o esporte tocantinense a todos os cantos. Gente, o que cada um dos times precisa fazer, qual que é a estratégia que eu, se fosse técnico, se fosse dirigente, eu ia preparar para esse jogo. Claro, o pessoal que tá lá entende muito mais de futebol do que eu. Eu não tenho essa ambição de entender mais de futebol do que eles, que se eu entendesse mais do que os treinadores das equipes, eu era treinador e não era comentarista aqui. Então, primeira coisa para mim, isso é muito claro, eu não tenho problema com isso. Mas vamos lá, vamos olhar primeiro o jogo Araguaína e Capital. Cara, eu não tenho dúvida, cara, não é esconder o sol da peneira dizer que o Capital chega nas semifinais melhor do que o Araguaína. Porque venceu o Araguaína no último jogo, porque se qualificou, porque tem um time que foi crescendo na competição e chega mais pronto, então isso é fato. O Araguaína é um time que começou a competição muito bem, até acabou se reforçando, mas os reforços ainda não deram certo, mas acabou a primeira fase mal, em descenso, tendo dificuldades. O que o Capital precisa fazer? Precisa fazer o que vem fazendo. O Capital vai fazer um jogo defensivo muito sólido, vai fazer um jogo defensivo muito consistente, tocando a bola e buscando o gol, vai ganhar por 1-0 aqui, ou empatar aqui, ganhar por 1-0 lá, é o que o Capital vem fazendo o campeonato todo. Não faz grandes exibições, até já fez bons jogos, mas mas não oscila. O Capital oscilou muito pouco nesse campeonato, mesmo nas partidas que perdeu, algum momento ou outro na partida que oscilou. E no nosso nível, eu sempre falo, no nível do futebol tocantinense, isso é normal. Nós não temos excepcionais jogadores aqui, muito pelo contrário, temos jogadores normais do padrão profissional do futebol brasileiro. Jogadores que são profissionais, que são bons, que têm destaque, mas são jogadores que oscilam. E se não oscilasse, se tivesse destaque, eles não estariam no nosso futebol, ou usariam o futebol, quando muito, como uma passagem. Então, eu acho que o Capital, a receita do Capital é continuar fazendo o que vem fazendo. Bons jogos defensivos, tendo dificuldade, difícil fazer gol no Capital, é a melhor defesa e vai de uma maneira muito sólida defender isso e vai tentar naquilo que tem de melhor, em jogadas trabalhadas, faz gols trabalhados. O Capital talvez é o time que melhor trabalha junto com o Tocantinópolis. O Grupinho saiu um pouco isso, mas depois não conseguiu manter, que trabalha as jogadas e consequentemente a gente olha assim, é difícil o Capital passar esses dois jogos com o Araguaína sem fazer um gol, e o Araguaína vai precisar trabalhar muito para fazer gol no Capital. Então eu acho que essa é meio que a temática dessa semifinal, por parte do Capital. O Araguaína, bom, o Araguaína precisa fazer do jogo de ida o jogo para ser chamado de seu. Eu não acredito que o Araguaína vá conseguir buscar o resultado fora, se perder aqui ou empatar aqui. Eu não acredito nisso, como eu falei. Dificilmente o Capital vai passar dois jogos sem fazer gol, por exemplo, no Araguaína, conforme vem desempenhando. Então acho que o Araguaína precisa chamar de seu esse jogo. Precisa levar uma vantagem que seja mínima, a vantagem que seja, como eu falo, 0-0 para o Araguaína no primeiro jogo é goleada. Porque se o Araguaína conseguir reverter essa vantagem de decidir em casa do Capital, fazendo 0-0 aqui, o Araguaína coloca o Capital numa situação muito difícil. O Capital vai jogar desconfortável. E se o Capital jogar desconfortável, é o começo da classificação do Araguaína. Então o Araguaína precisa muito fazer desse jogo para chamar de seu. Usar todos os artifícios que tem, torcida, empolgação, a torcida tem que jogar junto. E não quer dizer que ser hostil ao Capital, muito pelo contrário, ser hostil naquilo que gritar, quando tem que gritar, levantar, não desanimar, entendeu? Empurrar o time do primeiro ao último minuto, é isso que o Araguaína precisa fazer. E tentar achar um futebol que teve muito poucos momentos nesse campeonato. O Araguaína precisa voltar a achar esse futebol, ou achar um futebol que ainda não teve, para poder empolgar a torcida e fazer isso. Então, é meio que esse o rumo. Mas claro que futebol pode tudo, né? Pode dar um estalo no jogo de volta, o Araguaína virar uma derrota aqui, por exemplo, e classificar e ser campeão. Mas não é a lógica. A lógica é o Araguaína, se não conseguir uma vantagem aqui, ter muita dificuldade lá em Palmas, Então, eu acho que o caminho do Araguaína é fazer 0-0 aqui, para deixar o Capital desconfortável e conseguir a classificação. Eu acho que se o Araguaína vencer aqui, o Araguaína passa
do Capital. E eu acho que o Araguaína vai ter muitas dificuldades de vencer aqui, mas eu acho que se vencer aqui acaba passando do Capital. Vamos falar um pouco do União e do Tocantinópolis. Cara, o que o União precisa fazer para passar o Tocantinópolis? Aquilo que não fez no ano, né? O União tem uma boa partida, na verdade um recorte dentro da partida muito bom e depois lapsos em partidas que mostram alguma coisa. O União tem problemas defensivos gigantescos e não tem treinado porque não tem tido tempo. Explica, mas não justifica. Se o União quiser na semifinal vai ter que fazer o que não fez até agora no campeonato, principalmente defensivamente. Eu acho que o União só tem chance contra o Tocantinópolis se resolver os problemas defensivos. Se não resolver os problemas defensivos, se não criar uma maneira de resolver os problemas defensivos, o União ele vai sucumbir para o Tocantinópolis, seja aqui no Mirandão, seja no Ribeirão. Se não corrigir esses problemas, o União vai sucumbir ao Tocantinópolis. Então, para mim, passa por isso. Para o União se encontrar defensivamente, talvez que isso custe o ataque, que o ataque vem funcionando bem, mas se encontrar defensivamente para poder competir com o Tocantinópolis nos dois jogos. Porque o União, na maioria dos confrontos que teve durante o ano, não competiu. Ele não competiu contra o Gurupi, não competiu contra o Bela Vista, não competiu contra o Tocantinópolis, e, enfim, teve dificuldades para competir contra o Batalhão. Então, assim, é triste, mas é isso. O União precisa competir. Se ele competir, ele tem chance. Se ele conseguir competir, e eu não estou falando de falta de vontade, porque os jogadores do União estão correndo muito, se atirando, brigando, não é falta de vontade, é falta de organização. Quando a gente está desorganizado, a gente acaba correndo isso. E claro, muito da desorganização é por falta de treino, por falta de repetição, de jogadores machucados, isso eu entendo, mas eu tenho que olhar o fato é que vem faltando organização defensiva. E se não tiver organização defensiva, a União vai sucumbir. Eu não tenho dúvidas. Então precisa corrigir a defesa para competir, para daí disputar com o Tocantinópolis, e tem que ser rápido, porque o calendário não tem tempo, né? Não tem tempo para treinar. E para finalizar, o que o Tocantinópolis precisa fazer para passar do União? Olha, o Tocantinópolis precisa fazer o que vem fazendo. Boas estratégias, boas escolhas e bons jogos, né? Oscilou no começo do campeonato, não começou o campeonato bem, mas se recuperou, chegou pessoas, jogadores novos, e conseguiu se recuperar e crescer. E diga-se de passagem, cresceu antes mesmo dos reforços começarem a atuar. Então o Tocantinópolis cresceu, aproveitou o tempo que tinha para treinar, o que o União não teve, e evoluiu enquanto equipe. Então o Tocantinópolis chega pronto nessa final. Precisa fazer o que vem fazendo. Simplesmente assim. E diga-se de passagem, se o União vir fazendo o que vem fazendo, o Tocantinópolis talvez fazendo menos do que vem fazendo passe. Então não dá para esconder que o Tocantinópolis é favorito para esse confronto. Eu acho que o confronto do Capital com o Araguaína é mais equilibrado do que esse, até por ser segundo e terceiro, do que desse do União. Não porque eu acho que o Tocantinópolis é um time muito melhor, porque eu acho que os jogadores que o União tem são bons. Eu acho que talvez o União tenha os melhores jogadores do campeonato, enfim, mas ainda não funcionou como equipe. Então o Tocantinópolis precisa fazer o que vem fazendo, e se o União continuar fazendo o que vem fazendo, talvez nem isso precise o Tocantinópolis fazer para passar. Então é um pouco isso. Mas, cara, tudo pode acontecer, porque são dois jogos. O União faz um super jogo aqui, vence bem, mata charado, como o Tocantinópolis pode vir aqui, pegar um União do cambaleado e matar a charada aqui. Eu acho que nesse jogo União e Tocantinópolis pode sim sair alguém mais encaminhado que no outro. Porque eu acho que o União, se der um start, pode surpreender o Tocantinópolis de uma maneira que ele não esteja preparado. O Capital e do Araguaína eu acho que não. Eu acho que dificilmente vai sair uma classificação encaminhada no primeiro jogo, mas futebol, tudo pode acontecer, e aí eu quero que alguém me desminta e tire sarro de mim se acontecer algo diferente. Certo, gente? Se inscreva no canal, ative o sininho e vem com o SBT Esportes. Abraço, até o próximo vídeo.